O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que atende 599 municípios do interior de São Paulo, já recebeu 490 denúncias de irregularidades trabalhistas relativas à Covid-19. Isso de acordo com um levantamento extraído do sistema MPT Digital. Só na região de Campinas, onde estão localizadas as cidades da região do Paulo Têxtil, foram 277 denúncias feitas, o equivalente a 56% das reclamações computadas. Sobre esse assunto, nós ouvimos no Liberal no Ar a procuradora do MPT, Luana Lima Duarte Vieira. Ela conversou com a Thalita Bristotti e o Leonardo Oliveira. Bom dia, Luana, aqui é a Thalita. Explica para os ouvintes Tudo bem? Quais são as reclamações mais recorrentes que o Ministério Público do Trabalho está recebendo nesse período de pandemia? Acho que, em primeiro lugar, podemos citar a ausência de medidas de proteção em relação aos trabalhadores, ou mesmo, no início, o funcionamento de estabelecimentos que, pelos decretos municipais ou estaduais, não poderiam funcionar. Em segundo plano, também temos denúncias relativas à suspensão de pagamentos, de salários, ou de suspensão de pagamentos de benefícios que são negociados coletivamente. E tem alguma categoria? Basicamente essas questões, mas assim, há uma prevalência considerável da ausência de medidas de proteção. E justamente nessa questão dos EPIs, tem alguma categoria que prevalece nessas reclamações, como por exemplo profissionais de saúde, ou o MPT tem recebido de todas as categorias? Existe a prevalência, sim, de notícias de fato, de denúncias relacionadas à carência de equipamento de proteção individual, que deveriam ser fornecidos aos profissionais de saúde. Mas existem registros também de outras categorias, né? E pensando nisso, nós já, antes mesmo das denúncias começarem a vir em maior escala, nós instauramos procedimentos que visavam, no início, a recomendar às empresas quais as medidas deveriam ser adotadas, inclusive com a elaboração de um plano de contingência por cada empresa, porque cada empresa tem uma realidade diversa, tem, por exemplo, um maior ou menor volume de contato com o público, propondo também medidas de organização do trabalho para evitar, por exemplo, aglomeração dos próprios trabalhadores, né, em determinados locais, adotar medidas que visem o aumento do distanciamento social, inclusive a adoção, quando possível, de home office, afastamento dos trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, aceitação dos atestados médicos, aliás, aceitação da autodeclaração do trabalhador, que é muito importante, né, para evitar que esse trabalhador que está com sintomas tente se dirigir a uma unidade de saúde, assim, acabe aumentando a disseminação da doença. Então, assim, são várias frentes de atuação, né? Tanto uma atuação mais repressiva, por demanda, em fato de denúncias que chegam, como também uma atuação mais ampla por segmentos, principalmente no primeiro momento, e segmentos que têm a sua manutenção garantida e por serem atividades consideradas essenciais. Perfeito. Luana, mais da metade dos casos vem das denúncias, no caso, vem da região de Campinas. Eu queria saber se você aí na sua experiência no MPT tem alguma teoria do porquê Campinas tem reunido esse número de denúncias e se é uma coisa recorrente nessa região, ou seja, tipo, mesmo antes da pandemia, a RMC aqui ela tem tido um número alto de denúncias trabalhistas. A região metropolitana de Campinas concentra na nossa área de atuação a maior população. Então, imagino que o primeiro fator seja esse, né? Uma maior coletividade de trabalhadores que tem que ser protegidos pela nossa atuação. Acredito que essa é a tendência geral e, inclusive, que se reflete nesse período em relação a esse tema especial que foi criado para que a gente tenha uma visão da atuação do Ministério Público nessa área específica do enfrentamento à Covid.
Você explicou anteriormente que o Ministério Público já iniciou alguns acordos, né, com empresas, orientações sobre o que deve ser feito nesse período, mas empresas que continuem desrespeitando essas regras, o que o Ministério Público do Trabalho está fazendo com elas? Para as empresas que forem detectadas, né, como descumpridoras, e aí nós temos diversos meios de aferição, ela vai ter contra si instaurado um inquérito civil que, na verdade, serve para colheita de provas para o ajuizamento da ação civil pública, que é o principal instrumento de atuação do Ministério Público do Trabalho, em que o Ministério Público, como autor da ação, requer ao Judiciário a determinação, mediante a estipulação de multas, né, e são multas que têm que ser um valor elevado, a determinação pelo juízo do cumprimento de determinadas medidas, além de ser passível também o pedido de indenização por dano moral coletivo, né, que é uma indenização que não é revertida diretamente para os trabalhadores, mas sim para toda a coletividade, é exemplo, inclusive, do que nós vimos destinando, já chegar à ordem de 14 milhões aqui na nossa área de atuação, de indenizações por dano moral coletivo, que têm sido revertidas nesse momento prioritariamente para as ações de enfrentamento à Covid-19. Certo. E, Luana, como que está funcionando o trabalho de fiscalização de vocês, né, justamente nesse tempo de pandemia? Como que o Ministério Público está atuando presencialmente nesses locais? A equipe diminuiu também? Tem muita gente em home office. Como que está sendo o trabalho de vocês nesse momento de pandemia? As atividades, elas estão, na medida do possível, normalmente mantidas, inclusive com realização das audiências por meio virtual. É um modelo que está se mostrando bastante eficaz e que, em muitos casos, até permite uma resposta mais rápida. Por exemplo, tem chegado também demandas de pedidos de mediação. Então, de imediato a gente já faz, são pedidos feitos pelo sindicato, por exemplo, porque a empresa não está proporcionando uma resposta satisfatória em relação às medidas que ela tem adotado por conta da crise. Então, nós já fazemos audiência com o sindicato, com a empresa, e isso de forma até mais rápida do que a presencial. Em relação à chamada fiscalização, né, nós não temos, tecnicamente ou propriamente, essa atribuição de fiscalizar, mas claro que para instruir os nossos inquéritos, para colher provas, nós precisamos realizar algumas diligências, né, algumas medidas de verificação. E nesse momento, considerando principalmente que nós temos diversos órgãos parceiros, entidades de classe, como, por exemplo, as que representam os profissionais de saúde, sindicatos, os conselhos regionais de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, de radiologia, né? Em relação aos profissionais de saúde, nós temos os conselhos de classe. Então, por exemplo, em relação à recomendação aos estabelecimentos hospitalares, nós encaminhamos também para todos esses órgãos, né, que são representativos dos trabalhadores do ponto de vista sindical, mas também do ponto de vista de classe, para que eles nos notifiem, para que eles verifiquem o cumprimento, e tem chegado, sim, em relação a alguns estabelecimentos, notícias de descumprimento. Também tem os outros órgãos parceiros, por exemplo, quando é o caso de notícia de que a empresa está funcionando, um comércio está funcionando com as portas abertas em cumprimento com medidas do Poder Executivo local, né, que determinou o fechamento do comércio. Nós encaminhamos para a Vigilância Sanitária comparecer ao local, se for necessário até interditar, porque a Vigilância Sanitária tem esse poder, né, e também nos encaminhar o relato e a comprovação se aquilo procede ou não. Além da verificação documental, né, que nesse primeiro momento a empresa tem que apresentar todos os documentos que forem requisitados, sobretudo para demonstrar, para evidenciar quais são as medidas que ela tem adotado de proteção em relação aos seus trabalhadores, né? Inclusive por meio de vídeos, relatórios fotográficos. Perfeito. Luana, para a gente fechar um pouquinho sobre denúncias, né? Queria que você explicasse para quem está em casa, que de repente se deparou com uma situação de descumprimento de alguma norma trabalhista, enfim, alguma coisa nesse sentido, quem pode denunciar, como denunciar, através de quais contatos, vocês garantem anonimato, como é que funciona isso? Sim, tanto o anonimato como o sigilo, quando é expressamente requerido, eles são garantidos, porque para o Ministério Público do Trabalho e para a investigação, né, o que interessa é o fato que foi noticiado. Claro que quanto mais detalhes forem fornecidos, né, vai direcionar melhor inicialmente a nossa atuação. A notícia de fato, a denúncia pode ser cadastrada no portal da PRT 15, que é www.prt15.gov.br,
trt15.mpt.mp.br. Existe um link lá para a realização de denúncia de fácil acesso, e a partir de então nós recebemos a notícia do Estado, ela é distribuída aos procuradores que atuam, e é garantido, como coloquei, tanto anonimato como sigilo, né, do trabalhador, para que ele seja resguardado. E é só o trabalhador que pode fazer essa denúncia? Não, os sindicatos também podem, inclusive há denúncias feitas por sindicatos, órgãos de classe, pelos conselhos municipais de saúde, né, por qualquer pessoa, inclusive qualquer cidadão que tem não só o direito, como também o dever de noticiar essas irregularidades, sobretudo porque nesse cenário atual, né, nós temos essas questões relacionadas à proteção, sobretudo do trabalho, muito ligadas com as medidas que são consideradas corretas para o enfrentamento da pandemia a nível global, né? Porque nós sabemos que o trabalho é o principal meio de convivência social, né? Então, se os trabalhadores estão expostos, eles acabam também expondo por via reflexa aos seus familiares, né, as pessoas do seu convívio, e também a população em geral com as quais eles têm contato, né? Luana, mais uma dúvida. Por exemplo, se eu tenho uma situação no hospital e ele é público, é para vocês a denúncia? Também, porque mesmo, independentemente do tipo de vínculo do trabalhador com o município ou com o ente público, né, o Supremo Tribunal Federal já é uma questão consolidada de que a Justiça do Trabalho, e, portanto, o Ministério Público do Trabalho tem atuação, sim, em matérias relacionadas à qualidade do meio ambiente de trabalho. E essa é uma questão relacionada ao meio ambiente de trabalho. Então, nós temos atribuição para atuar, e a Justiça do Trabalho tem competência para julgar essas demandas. Luana, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada também, Thalita. Obrigada, Leonardo. Um abraço. Bom dia. Para você também, bom dia. Conversamos com a Luana Lima Duarte Vieira, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que atende os municípios do interior do estado de São Paulo.